Mas vamos dar o início aqui ao oficial. O Edu e a Priscila são irmãos que se reúnem lá em Guarulhos com o Gledson, né, e a Paula. São pastores amigos nossos aí, que a gente conhece já há algum tempo. Eu acho que eu conheço o Gledson, me parece que eu conheci ele, não sei se foi 2015. Não, ele foi para o encontro de pastores. Não sei se foi 2012, eu estou em dúvida, porque eu estava com o Júnior, inclusive, na época. Eu acho que foi em 2012, eu não tenho certeza. E Edu e Priscila, a gente conheceu também há alguns anos, não sei se foi 2015 para cá. Se eu estiver errado, abre o microfone aí. A gente acha que 2017. Eu acho que Nereida conheceu antes, me parece, que esteve lá em Guarulhos, né, ministrando uma palavra. E a gente conheceu eles em Cabo Frio, não lembro agora, no retiro de carnaval. Não sei se foi 2017, então, foi quando a gente conheceu, né? Conheci eles mais de ouvir falar. Em 2017 a gente se viu. Então eles têm um ministério de música, né? Serve a igreja lá em Guarulhos com música e também fazem parte do grupo Missão Compaixão. Missão Compaixão, né? Alguns conhecem o CD deles aí, eu tenho certeza, não sei se todos conhecem, mas é uma música, são músicas boas, inspiradas pelo Espírito Santo, né? São irmãos que têm servido o Senhor e servido a igreja, né? Não só em Guarulhos, mas em outras partes também. Como agora também está servindo a gente, também um trabalho missionário em Moçambique, lá, já que a igreja lá em Guarulhos está ligada a um trabalho missionário lá em Moçambique. Então, para a gente é um prazer, né, poder estar recebendo eles aqui conosco no dia de hoje para nos abençoar aí através da música, através da palavra que Deus colocou no coração deles. E para a gente é uma grande satisfação e um prazer, né, poder estar tendo essa oportunidade de cultuarmos a Deus juntos aqui neste momento. Eu vou orar e depois eu vou estar passando a palavra aí para eles. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos adorar o Teu santo nome, Te glorificar, Te exaltar. Pai, obrigado pela vida de cada irmão, pelo prazer que nós temos de estarmos juntos como igreja, por esse privilégio, essa oportunidade, Pai, estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, por fazer parte do Teu povo. Deus, muito obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor alcançou cada um de nós, Deus. Nós só temos a Te agradecer. Nós temos um coração agradecido, Pai, por aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, na vida dos irmãos, aquilo que você ainda vai fazer. Pai, muito obrigado. Pai, nesta noite, queremos, Pai, colocar esta reunião diante do Senhor, esse culto, que o Senhor possa estar recebendo como aroma suave e agradável a Ti. Pai, através das músicas, através da palavra que vai ser ministrada. Pai, que tudo seja agradável, Pai, a Ti, Deus. Em nome de Jesus, queremos abençoar a vida de Priscila, de Edu. Pai, queremos abençoar eles, que o Senhor possa colocar no coração deles, Senhor Deus, a palavra, Pai, do Senhor para as nossas vidas, que eles sejam bocas do Senhor nessa noite, eles possam ser bocas do Senhor nessa noite para nos abençoar, Pai. Queremos Te agradecer pela vida deles, pela disposição, disponibilidade dos Teus servos, de estar aqui conosco nesta noite, servindo a igreja, essa parte da igreja de Conquista que reúne aqui com a gente. Deus, muito obrigado, Pai. Queremos abençoá-los nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, passar a palavra para vocês agora, né? Priscila e Edu, e vocês comandam agora a partir daí, tá bom? Amém. Tá bom. Eu gostaria de começar falando aqui. Quer falar alguma coisa? Vou começar a falar, não vou parar mais. Nesse tempo aqui de quarentena, nós começamos a falar um assunto aqui em Guarulhos, e eu não quero falar coisas novas, eu quero falar coisas que nós já falamos, coisas que nós estamos acostumados a falar. Não tem novidade para ficar falando. Eu penso que esse tempo de quarentena não mudou nada na missão do cristão, não mudou nada na vida da igreja, nada mudou. A missão continua a mesma,
o propósito continua o mesmo. Então, a única coisa que aconteceu é que nós não podemos mais nos ajuntar fisicamente, mas isso não muda nada. Acho que algumas vezes durante essa quarentena eu falei uma frase que talvez vocês falaram ou ouviram pessoas falando, que agora, nesse tempo, é tempo da gente aproveitar a oportunidade para fazer isso, fazer aquilo outro, mas tudo coisa que a gente já devia estar fazendo. E que não tem que agora é tempo. Agora é tempo de orar mais, que a gente tem mais tempo. Agora é tempo de ler mais a Bíblia, que a gente tem mais tempo. Agora é tempo de... Sempre foi tempo de orar, sempre foi tempo de ler a Bíblia, sempre foi tempo de adorar o Senhor. Então, eu tenho pensado, né, porque está demorando a quarentena e vai demorar, né? Está demorando esse isolamento, vai demorar mais ainda. Eu não sei quanto tempo que a igreja vai ficar impedida de se reunir. Isso não muda nada para a gente. Então, eu já estou falando assim, estou com esse discurso agora, né, que nada mudou e nada vai mudar na missão da igreja. A missão continua sendo a mesma. Mas nós estávamos falando sobre um assunto aqui em Guarulhos, eu queria falar com vocês. Nós começamos a falar sobre a importância de nós sabermos o que é o sacerdócio e o desenvolvimento desse sacerdócio. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que o sacerdote, ele era aquele que ele fazia uma ligação entre Deus e o povo. O sacerdote, ele era aquele que intercedia pelo povo, era aquele que orava pelo povo, era aquele que fazia sacrifícios pelo povo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver a figura dos sacerdotes. Mas depois, com a vinda de Jesus, né, todos nós fomos promovidos. O sacerdote no Antigo Testamento era alguém escolhido, era uma família que era escolhida, né? Mas o sumo sacerdote era um só. Mas tinha uma família de sacerdotes, a família que foi escolhida para esse ofício, fazer o ofício de ministrar diante do Senhor e interceder pelo povo. Mas depois que Jesus ele se entregou na cruz, todos nós fomos promovidos. E Pedro escreve numa das cartas, ele fala assim, que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Então, todos nós somos sacerdotes. Antigamente, um era o sacerdote e estava escrito que no Santo dos Santos existia a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. O sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez na presença de Deus para interceder pelo povo. Hoje mudou tudo. Todos nós somos sacerdotes. E a presença de Deus não está em um lugar, em um templo. A presença de Deus está dentro de nós. Então, olha como mudou tudo, né? Hoje todos nós somos sacerdotes. Nós não vamos a um lugar para achar a presença de Deus. A presença de Deus está dentro de nós. Então, nós temos o nosso sacerdócio agora, e diz que a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado. Quando Jesus se entregou na cruz, o véu foi rasgado, de cima a baixo, né? E nós agora temos livre acesso à presença de Deus, nós temos livre acesso ao trono da glória, nós somos sacerdotes, e Pedro fala que nós somos sacerdotes a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, eu tenho pensado que nós desenvolvemos o sacerdócio em 3 pontos. Eu queria só falar esses 3 pontos e encerrar a mensagem. O primeiro ponto para nós desenvolvermos o sacerdócio é a nossa comunhão com Deus. Algo que nós não é que agora é o momento de desenvolvermos a nossa comunhão com Deus, sempre foi o momento. Algo que nós já devíamos de fazer e devemos prosseguir fazendo sempre. Sem comunhão com Deus, não dá para nós ministrarmos. O sacerdote ele tem que estar primeiro com Deus para depois ministrar. Então, eu penso que se nós não estivermos com Deus, se nós não orarmos, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não adorarmos ao Senhor, nós não vamos ter nada para falar para as pessoas. Então, nós desenvolvemos o nosso sacerdócio, em primeiro lugar, estando com Deus. Em segundo lugar, nós desenvolvemos o nosso sacerdócio estando com a igreja, estando com os irmãos. A palavra de Deus diz, em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó, enchei-vos com o Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A tradução mais correta de Efésios 5:18, que eu falei aqui, ó, enchei-vos com o Espírito Santo, é assim, ó, deixai-vos encher com o Espírito Santo, né? Deixe-se encher com o Espírito Santo. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, sujeitando um ao outro. Então, quando nós fazemos esse tipo de reunião que nós estamos fazendo agora, quando nós estamos com algum irmão, com propósito, né? A palavra diz assim, ó, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Quando nós estamos com irmãos e repartimos a palavra e falamos sobre a palavra e louvamos a Deus juntos e adoramos a Deus juntos, esse ambiente é um ambiente propício para nós sermos cheios do Espírito Santo. Esse ambiente é um ambiente propício para nós sermos edificados. É um ambiente propício para nós darmos e recebermos. Eu falo de Deus, vocês falam de Deus e nós vamos sendo edificados mutuamente. Então, nós desenvolvemos o nosso sacerdócio na comunhão com a igreja, na comunhão com os santos. E, em terceiro e último lugar, nós desenvolvemos o nosso sacerdócio quando nós saímos para o nosso campo missionário. Qual que é o nosso campo missionário, né? Ele pode ser até dentro da sua própria casa. Mas eu quero dizer que nós desenvolvemos nosso sacerdócio quando olhamos para fora, olhamos para aqueles que não foram alcançados ainda pelo Senhor. Aqueles que ainda não foram alcançados, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu parente, pode ser alguém que está dentro da sua casa. E a palavra de Deus, deixa eu pegar uma referência aqui para ler para vocês. Quer ver, ó? Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitando as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, quando nós estivermos com os de fora, nós devemos seguir essa instrução aqui, ó, nos portar com sabedoria, aproveitando as oportunidades, que a nossa palavra seja temperada com sal, seja agradável para responder a cada um. Amém? Então, assim, resumindo, o tempo que nós
temos vivido, aquilo que nós temos assim falado com intensidade, não são coisas novas. São coisas que nós já devíamos estar fazendo e devemos continuar fazendo. Estar com o Senhor, estar com a igreja e alcançar os de fora. A missão continua a mesma. São esses 3 pontos que a gente tem aqui reforçado com a igreja e buscado desenvolver. Essa era a mensagem que eu queria trazer. Eu tenho até umas canções aqui para ministrar depois, se der tempo. E queria que a Pri falasse alguma coisa. Isso daí é o que Deus tem colocado no nosso coração e que eu tenho compartilhado, mas tem outras coisas também, mas isso daqui é o básico. Quer falar alguma coisa? Du e Priscila, ó, o nosso tempo aqui é livre, tá? Não vai encerrar com 40 minutos, não. Tá bom. Certo? Vocês fiquem livres aí. Amém. Deixa eu falar uma coisa que eu vou encerrar a minha fala aqui. Se alguém quiser contribuir com essa questão do sacerdócio, de estar com Deus, de estar com a igreja, de alcançar os de fora, quiser cooperar, falar alguma coisa, aí a gente desenvolve um pouquinho esse assunto, que a Pri acho que vai falar uma outra coisa depois. Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar, fazer uma pergunta? Eu só queria falar o seguinte, só dentro do que você, reforçando o que você falou aí, Edu, realmente a missão ela continua, né? Em tempo de pandemia ou sem pandemia, ela continua. A única vantagem da pandemia é que ela parou a gente para a gente perceber as nossas falhas enquanto a nossa busca por Deus, na nossa devocional, né? Então, nesse sentido, a pandemia foi bom. Às vezes Deus para as pessoas também com doença, né? Para a figura lá com a doençazinha para ele buscar mais a Deus, não para que depois que a doença seja que vá embora, que ele volte à prática anterior, mas que permaneça. Então, eu particularmente, graças a Deus, melhorei bastante a minha comunhão com Deus nesse tempo de pandemia e, obviamente, o meu interesse é permanecer nessa comunhão, né? Quando a pandemia foi embora, eu levantava assim umas 5h40 para orar, porque 7h10 eu tinha que estar na escola, né? Mas agora eu estou com um projeto de levantar pelo menos 5 horas, porque eu quero manter a mesma comunhão que eu tenho mantido hoje. Então, essa foi a vantagem da pandemia nesse sentido, né? De, através dela, Deus mostrar, no meu caso particular, né, que a minha comunhão não estava legal. Embora eu estivesse orando, lendo a Bíblia, mas eu reconheço, né, e peço perdão aos irmãos, minha comunhão com Deus realmente estava mais mecanizada do que uma comunhão verdadeira, né? Então, nesse sentido, a pandemia foi uma bênção. Sim. Alguém mais quiser perguntar, comentar? Eu estava falando isso com o Nereida, com o Danilo antes, com o Douglas também, sobre essa questão do sacerdócio. Na verdade, eu não usei essa palavra, mas com outras palavras, sobre o estar também com a igreja, né? Ontem, devido ao trabalho, eu estava um pouco cansado. E a Nereida perguntou, tô achando que você está muito cansado, referente ao meu trabalho e tal. E antes eu estava pregando com o Douglas também. Aí eu pedi, Douglas, ore por mim aí, para que Deus possa estar fortalecendo a minha fé, para que eu possa ter uma comunhão verdadeira com Ele, né? Essa busca que nós devemos ter. Aí ele perguntou, irmão, aconteceu alguma coisa? Porque geralmente quando você pede assim, pode ser que você está, né, em pecado, ou que você está com a fé enfraquecida, mas eu creio que quando nós achamos que nós estamos fortes, é aí que estamos fracos, né? E a nossa busca pelo Senhor, a gente tem que ter sempre essa sede e sempre esse reconhecimento, né? Tem um louvor que o Espírito Santo deu para a Laís, que fala, tudo começa em humildade, tudo começa a reconhecer que nada sou sem Jesus, né? E reconhecer isso, buscar isso diariamente, eu creio que vem nos edificado e vem nos fortalecido, principalmente a nossa fé. E aí vem, né, os outros passos que você comentou aí, Edu, que é a comunhão com a igreja, né, e posteriormente com a missão, que pode começar também aqui em nossas casas.
uma bênção aí que você compartilhou com a gente. Amém. Será que mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. A Priscila quer falar. Vou falar então aqui rapidamente. Eu até falei para o Edu, né, em relação a esse primeiro ponto, né, da nossa comunhão. O Senhor nos chamou para estar com Ele, né? A palavra de Deus fala isso. É que eu não achei o endereço aqui. Se alguém puder me ajudar, não sei se é Marcos 11. Quando Jesus chamou os discípulos, a Bíblia diz que Ele os chamou para estar com Ele e os servir. Então, exatamente é isso que nós estávamos falando aqui, né? Sobre ter comunhão com o Senhor. Tudo começa em Deus, né? Jesus é o centro de todas as coisas e sem Ele nada podemos fazer. E eu queria falar também sobre o segundo ponto. Nesse período de quarentena, Deus, a gente, como eu falei para a Nereida ontem, né? A gente acaba ficando bom, é que a gente fica um pouco mais tranquilo, a gente começa a orar e não tem aquela preocupação, né? Com horário, com trabalho. E eu tive o Covid-19, né? Acabei pegando. E eu confesso que eu fiquei bem assustada nos primeiros dias, eu fiquei com medo de ter uma piora e estava buscando, orando o Senhor, muito aflita. E ao mesmo tempo foi algo ruim, foi algo muito bom, porque foi um período também de maior intimidade, mais busca, né, com o Senhor. Então foi muito bom, foi muito precioso. E Deus foi mostrando o meu coração nesse período, né? O Senhor me mostrou algumas coisas que eu não estava percebendo em mim. E eu li o texto de João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E essa palavra, assim, o Espírito Santo me trouxe uma revelação muito preciosa, assim. E tem a ver com o segundo ponto, né? Sobre exercer o sacerdócio com a igreja, né? Com os irmãos. E fala assim que Pedro, quando viu Jesus lavando os pés dos discípulos, ele ficou escandalizado, né? Ele falou, de jeito nenhum o Senhor vai lavar os meus pés. E aí Jesus responde, se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo, né? João 13, versículo 8. A partir do versículo 8. E no versículo 9, Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Esse versículo saltou aos meus olhos quando estava lendo, porque Jesus não está falando de tomar banho de forma literal ali, né? Ele está falando espiritualmente, porque quando ele fala nem todos estão limpos, ele estava se referindo ao traidor, né? E isso mexeu comigo na hora que eu estava lendo. Eu falei, puxa, Jesus está falando de outra coisa. Assim, eu sempre lia pensando que Jesus estava falando de sujeira mesmo física, né? De precisar tomar banho, mas estava falando de algo espiritual. E aí, lendo isso, eu entendi que lavar os pés tem muito mais a ver a gente promover entre nós a santificação, a gente cuidar uns dos outros espiritualmente, do que até mesmo você servir o irmão com algum serviço físico, né? Algo que você possa fazer. Eu sempre li esse texto e pensava assim, eu preciso servir mais os meus irmãos, né? Ajudar, entregando uma oferta, ou indo na casa do irmão, servir o irmão, levar uma carona, buscar. A gente tem muito isso, né? De servir o irmão. E eu entendia isso, mas quando eu li esse texto, eu entendi que Jesus estava falando de algo mais profundo, que esse lavar os pés é cuidar do meu irmão espiritualmente, é trazer essa santificação na vida do meu irmão, através do confronto, através do cuidado, do discipulado, porque assim, é interessante, né? Porque é os pés que a gente tem que lavar, porque é onde se tem contato com esse mundo, né? A gente está andando aqui na Terra e a gente tem um contato, ainda estamos sobre a Terra, temos ainda contato com o pecado, com tantas coisas que
nos assediam e nós precisamos uns dos outros para nos santificar, para nos fortalecer, para realmente nos consagrar ao Senhor. Então, isso mexeu comigo quando eu li, eu entendi quão é importante isso. E aquele que lava o pé do irmão, ele sempre está numa posição de humildade, né? Ele tem que se ajoelhar, ele tem que estar aí em humilhação para confrontar, para cuidar. Não é só apontar o pecado, mas é sempre em humildade, em amor, sempre se considerando o outro superior. Então, eu queria repartir isso com vocês, assim, em relação a exercer o nosso sacerdócio. É desejar que o meu irmão seja santo. É desejar, como Paulo falou, eu sinto dores de parto até ver Cristo formado em vocês. É ter realmente esse sentimento em nós. E eu li algo também na palavra esses dias que eu chorei, me confrontou muito. Quando, qual foi o texto que você leu? Com a célula, que o pessoal começou a foi Filipenses. A gente estava repartindo na célula, que Paulo fala que a alegria dele era ver os irmãos, era ver a igreja, era a minha glória, a minha coroa. Eu falei, meu Deus, será que eu tenho esse sentimento de realmente ter a minha alegria, ter uma alegria plena através dos meus irmãos? Sabe, falar, nossa, tenho prazer de ver meu irmão, tenho prazer de ver a igreja crescer, de ver os nossos discípulos, nossos filhos amadurecerem, crescerem em Deus, né? Eu falei, Senhor, gera isso no meu coração, eu quero isso, sabe? Eu quero esse amor intenso pelos meus irmãos, né? Então, eu queria assim, o Edu falou, coopera lá com essa palavra, porque eu compartilhei com ele também e abençoou muito a minha vida, eu queria repartir com vocês, tá bom? Amém. Ministrar uma canção. Vocês entenderam aí a colocação da Pri? Vou resumir aqui em uma frase aqui, aí quem quiser cooperar, a Pri deu um foco aqui na questão do serviço entre os irmãos, né? Eu falei desenvolver o sacerdócio com a igreja, entre os irmãos. Como você desenvolve? Lavando os pés do irmão, se preocupando com a santidade dele. Quem lava os pés tem que ser humilde, tem que se abaixar, tem que ir lá e servir o irmão. O que vocês acham dessa colocação aí, desenvolver o sacerdócio com humildade, se preocupando com a santidade, cuidando dos irmãos? Quem quiser cooperar nesse assunto também. Um de cada vez. Irmãos, realmente essa questão do que você está colocando, né, lavar os pés dos irmãos, servi-los, né, é nos colocar numa posição de Jesus, né? Jesus nos conquistou para que a gente vivesse a vida dele. Então, a vida que a gente leva aqui não pode ser a nossa, tem que ser a vida de Cristo, né? E assim como ele veio para servir, não para ser servido, da mesma forma, é a característica de todo discípulo, a nossa característica tem que ser essa, né? E às vezes realmente a gente precisa deixar a nossa carnalidade, né? Porque muitas vezes a gente não tem visto os irmãos dessa forma, falta paciência, se em alguns momentos se quer arrancar até o pescoço, se for o caso, né? E quando na realidade os discípulos não são nossos, os discípulos são de Jesus. Então, assim como ele nos amou ao ponto de dar a vida e se gastou e se deixou ser gasto em prol, né, do reino dele, de estar disposto a andar com a gente quantas milhas forem necessárias, esse mesmo amor deve estar em nós também, né? Eu sempre peço a Deus para ele me dar olhos de misericórdia, né? Que eu possa olhar para as pessoas com os olhos, com o olhar dele, não só para os irmãos, mas para as almas perdidas também. E muitas vezes falta isso, né, em mim, e com certeza deve faltar isso também em outros irmãos, né? E que a gente precisa realmente estar aos pés do Senhor, né, com comunhão constante, em busca constante, se analisando, né, se autoconfrontando também, para saber se de fato a gente permanece na fé, ou se a gente não deixou ela em algum lugar, para que a gente possa se arrepender e ir lá e buscá-la de novo, né, para que Jesus de fato seja o nosso Senhor.
porque nesse sentido não é fácil, né? A gente precisa morrer. E morrer não é fácil porque a carne não quer morrer. Então, todo dia você tem que dar uma paulada nela para ver se ela morre e fica lá morta, né? Eu sempre brinco, às vezes, falando isso. Todos os dias que a gente levanta, se você achar que está bem, precisa voltar a dormir e acordar direito, né? Porque, de fato, a gente nunca pode achar que a gente está bem. Porque no dia que a gente achar que está bem, a gente começa a descer a ladeira, né? E se tornando mais carnal. Mas é verdade, a gente precisa amar mais ao Senhor ao ponto, né, de ser humilhado, de não ser correspondido, né, de não ver a coisa acontecer, mesmo porque eu preciso cumprir o meu papel. Né, e eu sei que o papel do Espírito Santo está garantido, mas o outro pode ser os irmãos ou pode ser alguém de fora, né, que precisa ter um encontro com Jesus. Essas pessoas também precisam abrir o coração para a mudança que Deus quer, que Jesus quer efetuar, né, na vida de cada um. Então, não depende da gente e também não depende do Espírito Santo, de certa forma, né, porque o Espírito Santo já fez a parte dele. Depende da gente, da pessoa, né, ela querer de fato ser obra de Deus e fazer com que a obra de Deus que está nela possa saltar dela e fazer com que outros também sejam obra de Deus. O que depende de mim na obra de Deus é que eu preciso sempre estar na brecha, né, para que Deus possa formar o caráter dele, a vida dele em mim, e dessa forma, para que através de mim outros também sejam alcançados. Quando eu falo que não depende de mim, é no sentido da formação do outro, né? Eu não posso mudar a vida do outro, eu não posso viver o reino de Deus pelo outro, mas o que eu puder fazer, né, dentro do meu chamado, da missão de todo santo, né, de ser para fazer discípulo, eu preciso cooperar para que esse irmão caminhe. E se tiver que carregar no colo, assim como Jesus carregou a gente no colo e carrega por várias vezes, né, na nossa história, que a gente também possa fazer a mesma coisa pelos irmãos, né, ao ponto de dar vida, como a palavra fala, né? Eu queria falar. Amém. Esses 3 pontos, né, do desenvolvimento do sacerdócio, não deixa de estar ligado com aquelas 3 características, né, da igreja. O primeiro ponto era desenvolver o sacerdócio com a comunhão com Deus, né? Então, seria o ponto da qualidade, né? Porque eu com minha comunhão com Deus, né? Buscando mais de Jesus, o Espírito Santo ele vai moldando o caráter de Cristo em mim. E aí, para o segundo ponto, que é desenvolver o sacerdócio com os irmãos, né? Estando ali com a igreja, que no caso é a unidade, né? E aí vem esse ponto que Pri falou, né? Do lavar os pés dos irmãos, né? E um dos pontos uma das coisas que até que eu lembrei do versículo de João, que fala que Jesus, ele ora, né? Naquela oração sacerdotal, ele fala assim, que eles sejam um assim como eu, ele fala para Deus, né? Assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia. E aí vem a quantidade que vai ser desenvolver o sacerdócio no campo missionário, né? E aí a gente vê que para cada passo, né, para cada desenvolvimento, para cada característica da igreja, né, é necessário, no caso, primeiro tá nesse primeiro ponto da comunhão com Deus e depois ter a comunhão, né, tá ali na comunhão com a igreja, para vir para o terceiro ponto, que é a quantidade, que é estar ali desenvolvendo o sacerdócio no campo missionário, né? Então, eu fiz esse link aqui na minha cabeça, né? Porque a gente aqui, estuda Voré fica com essas 3 características, né? Mas é interessante porque pra gente, uma das coisas que eu não tinha percebido aí, que fazendo estudo da Bíblia, que Voré fala muito disso, é que por meio da unidade da igreja, né, seria que vai vir o crescimento. Vai vir um crescimento, vão pessoas que vão se agregar, né? Vão se converter. Até porque, por exemplo, se eu estou ali junto com meus irmãos, eu estou ali promovendo a santificação, ajudando o Espírito Santo a promover a santificação na vida do meu irmão, é uma ação de amor, né? Por mais que às vezes possa até parecer algo chato, né? Tipo, fica pegando meu pé. Lógico que tem que falar com amor, né? Mas é uma questão de amor, porque se por exemplo, com o meu corpo, eu vejo que minha mão tá necrosando, por exemplo, ou então tá com a ferida, o meu desejo é que a minha mão sare. Da mesma forma, eu fazendo parte do corpo de Cristo, se eu vejo uma parte do corpo que está ali ferida ou está atrofiando,
eu vou querer que aquela parte ali ela comece a desempenhar de fato a função dela que o Senhor chamou, né? No caso que foi biologicamente falando em relação ao corpo, foi criada para fazer. Então, da mesma forma, nós como igreja do Senhor, né, nós temos responsabilidade uns com os outros. É algo interessante trazer a responsabilidade para nós mesmos, porque às vezes eu acho, não, eu tenho responsabilidade com a minha vida e com a vida da pessoa que eu coopero. Tá, eu tenho responsabilidade com a minha vida e com a vida da pessoa que eu coopero, mas eu também tenho responsabilidade com a vida dos outros irmãos, até porque nós somos um corpo, né? Então, achei bem interessante isso, de casar os 3 pontos, né, do desenvolvimento sacerdócio com os 3 pontos da característica da igreja. Amém. Amém. Que bênção. Vou colocar aqui no meu estudo. Muito bom. Só queria dar aqui o endereço do versículo que eu citei de Filipenses. Achei aqui, ó. Filipenses 4, tá? Que Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. São minha alegria e minha coroa de recompensa. Amém. Ô, Edu, Urânia quer falar aí. Sim, eu vi aqui ia falar, tem uma irmã querendo cooperar aqui. Abre o Pode microfone. falar, Urânia. Abre o microfone aí. Não, eu achei interessante o que Pri falou sobre a questão de lavar os pés, né? E fazendo uma relação diferente, né? Que a gente sempre acha que esse lavar os pés é servir, né? No sentido de servir fisicamente, como você falou, né? Mas também de ver a questão espiritual, né? De o cuidado com os irmãos. E a Júlia estava falando aí, eu lembrei do livro de Franco, né? De paternidade espiritual, que fala sobre essa questão, que a gente tem que cuidar não só das pessoas que a gente discipula, né? De quem você é pai espiritual ou mãe espiritual. Mas a gente também tem que ter esse cuidado com os outros irmãos da igreja, né? Se a gente vê o irmão, né, precisando de uma palavra, de um conselho, ou a gente vê o irmão errando, né, de exortar, né, no sentido de demonstrar, né, o amor mesmo, porque não para apontar, né, o outro, mas em amor, como Júlia falou, né, de ter esse cuidado uns com os outros, né, de quando o irmão tiver fraco na fé, da gente buscar fortalecer. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, né, com a igreja, porque somos membros, né, e do mesmo corpo, né, então a gente precisa cuidar uns dos outros. E a gente vê muito isso no nosso meio, assim, quando um está precisando, né, o outro sempre está buscando ajudar, né, isso é muito importante. Um irmão mesmo que precisou aí de uma ajuda e a família ajudou, né, aqui entre nós. Então a gente vê que isso é servir, né, não só de dar uma carona, né, de ajudar financeiramente, né, mas também de cuidar da vida espiritual uns dos outros, de ter essa preocupação. É mais fácil você dar uma carona, dar um lanche, dar uma oferta do que confrontar em amor. Confrontar em amor é difícil, né? Cuidar da pessoa assim, você fica, será que ele vai me receber? Né? Será que fica tímido, né? Fica com vergonha, fica com medo de ser rejeitado? É difícil, às vezes você sabe que a pessoa às vezes também é uma pessoa aos seus olhos um pouco difícil, né? Um pouco dura. Às vezes uma pessoa um pouco na sua interpretação teimosa, isso daí te deixa
te deixa meio receoso, te deixa meio com medo. Às vezes é mais fácil ajudar fisicamente do que ajudar espiritualmente, né? Espiritualmente é um desafio para nós, mas eu acho que é o mais importante, porque a gente ajudar fisicamente também, também o Senhor nos fala para repartir as coisas, né? Mas mais importante é você cooperar com a santidade do irmão, né? Com a edificação dele, com a vida espiritual, com o crescimento dele, com a salvação dele. Tem uma canção que a gente fez, acho que eu tô com vontade de tocar ela para vocês, só que ninguém acho que ninguém daí conhece, não. A gente não lançou ainda, vai ser um spoiler. Vamos aprender aqui. Aí vocês escutem aí e avaliem para ver se tem a ver com o nosso assunto aqui. O que vocês acham? Pode cantar? Sentar, somos um. Demorou. Presta atenção na letra. Acho que vocês vão ouvir bem. Vamos ver. Em breve nós vamos lançar essa música. Ela já está pronta faz tempo. Nós já cantamos aqui com a igreja, mas com a igreja local, né? Jesus está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Um só corpo, uma família, muitos irmãos, propósito de Deus. Jesus orou para que sejamos um. E a sua glória Ele nos deu. Unidade, santidade, poder de Deus. Revela Cristo em nós. Somos um, somos um. Para que o mundo creia. Somos um, somos um, para o louvor da sua glória, perseverando na comunhão, na oração, no partir do pão, praticando a palavra. Cristo em nós, esperança da glória, perseverando na comunhão, na oração, no partir do pão, praticando a palavra. Cristo em nós, esperança da glória. Somos um, somos um, para que o mundo creia. Somos um, somos um, para o louvor da sua glória. Manifestando o seu amor, vivendo para o seu louvor, somos um. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente cantou rápido, assim, de primeira vez, né? Se prestar atenção, fala
sobre Jesus está edificando a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão, um só corpo, uma família, muitos irmãos. Esse é o propósito eterno de Deus, né? Unidade, santidade, revelam Cristo em nós. Aí somos um para que o mundo creia, somos um para o louvor da sua glória. Atos capítulo 2, né? Perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Aí Colossenses 1, Cristo em nós, esperança da glória. Essa é a canção. Acho que tem muito a ver com o que a gente falou aí. Fala sobre comunhão, sobre unidade, sobre o propósito eterno de Deus. Amém. Um resumão de um monte de ensinos, né? De um monte de verdades que a gente já recebeu. Uma bênção. Amém. Du e Pri, Nereida quer falar alguma coisa, hein? Eu estava ali ouvindo, né, vocês e vendo também. Eu sou uma pessoa assim, apaixonada pela igreja, né? Eu acho que todos nós somos, porque a gente bem sabe como é gostoso nós vivermos em comunhão, né? Eu sou assim apaixonada e assim uma das coisas que eu glorifico o nome do Senhor é porque Ele me fez fazer parte, né, do corpo dele, da igreja. Eu sempre falo assim que o Senhor, Ele faz com que Ele pega assim as pessoas menos aquelas pessoas que a gente muitas vezes no mundo a gente imaginaria que um dia fosse servir, e Ele pega essas pessoas, né, que o reconhecem, que o amam, e transforme e ainda dá de presente uma família. Amém. Essa família que deve expressar a vida dele aqui na terra, essa vida de Jesus que é cheia da graça, da verdade, do cuidado, né? Quando você estava falando ali, vocês estavam falando, né, sobre esse desenvolvimento do sacerdócio, como isso é importante no corpo de Cristo. Essa vida que por onde nós vamos andando, a gente vai passando, a gente vai exalando essa vida para as pessoas, porque aí no mundo, o contato que as pessoas têm acerca do que é família é algo apenas carnal, né? É algo que quando você está aqui, morreu, acabou. Mas a nossa família, a família espiritual, aquela família que Jesus morreu para que essa família ela fosse formada, né, como o próprio corpo dele, ele se sacrificou. Eu vejo que não tem uma família mais bonita do que o corpo de Cristo. Eu sou assim apaixonada porque aonde a gente vai, em qualquer parte do mundo, essa família vai estar aí. Nós vamos falar, nós vamos manter comunhão, né? Nós vamos partir o pão, nós vamos nos exortar, nós vamos admoestar, né? Essa é uma família, eu acho assim, eu acho tremendo, né? Tem um trecho assim bem rápido aqui que eu estava lendo, né? No texto de Êxodo, quando Deus queria formar para si essa nação, uma nação que, humanamente falando, quando você vai no mapa e você vê as divisões de um território, de um país, você vê linhas que estão estabelecidas naquele mapa, mas que na realidade são linhas imaginárias, porque quem passa de uma fronteira de um país para o outro não observa essa linha, né? Mas no reino de Deus, quando Deus chama, né, o povo de Israel para tornar esse povo como nação dele, essa nação ela tinha um território muito bem definido. Esse território era estabelecido pelo governo de Deus, né? E aí ele fala assim, ó,
em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo, né? Olha, assim, eu sinto assim muito feliz de fazer parte. Às vezes eu choro muito quando eu falo com o Senhor, porque é inacreditável Ele ter me escolhido. É inacreditável, né? Porque uma pessoa, me perdoe a palavra, mas sem a menor graça, para não falar da outra palavra, né? No mundo, mas Ele me escolheu. A Bíblia fala que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele é que nos escolhe. Ele nos chama para ser essa nação santa, né? Um reino de sacerdócio real, né? Tendo esses três desenvolvimentos, como você falou e como Júlia também completou das características, né? Um povo que deseja manter comunhão com Deus, que deseja conhecer, isso deve arder no coração das pessoas. Você estava falando, Edu, meu coração estava ardendo. Não porque eu estou apontando para o outro, mas eu estou vendo na minha vida. Na minha vida, eu desejo ter esse relacionamento com Deus. E eu desejo que as pessoas que estejam perto de mim amem também e desejem ter esse relacionamento. Sabe? Nós, como corpo de Cristo, como é que a gente fala que a gente serve a Deus e não busca esse relacionamento com Ele, né? Então, assim, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Eu estava vendo, para finalizar, alguns áudios de Heloísa é a filha de Washington e Noni, essa pequenininha aí, todos os áudios que ela encaminha para as tias pregando o evangelho, ela fala do relacionamento com Deus. Ela fala, tem que relacionar com Deus, né? Tem que relacionar com Deus, porque, gente, relacionamento com Deus não é religião, não é tradição humana, né? Ninguém relaciona com Deus se não reconhece primeiramente enquanto autoridade paterna sobre a sua vida. Quando é que eu vou reconhecer essa autoridade paterna? É quando eu desejo Ele governar a minha vida e aí eu vou. Gente, nós temos um Pai que é tremendo e maravilhoso. Essa palavra hoje foi uma palavra do ontem, desde que a gente tinha conversado, né, da live, que a gente ficou um tempão conversando. Ele já falou, não tem nada novo, e realmente não tem. Glória a Deus por isso, Edu. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus por essa palavra, porque mais uma vez certifica que nós precisamos relacionar com Deus como Pai, né? Reconhecendo nele como Pai. Se a gente relaciona com Ele, nós temos comunhão com Ele, certamente nós vamos buscar o corpo dele, porque nós vamos entender que Ele é o nosso Pai, nós temos uma família. Por isso que onde quer que eu passe, em qualquer parte do mundo, eu estou sempre olhando e vendo assim, meu Deus, tem irmão aí, tem irmão, né? Hoje mesmo, a irmã do Rio, ontem, me procurou, ela foi morar em Portugal. Hoje nós tivemos a reunião da Espanha lá com os irmãos da Europa. E nós já inserimos ela lá, né? Na nossa reuniãozinha de sábado. Então, assim, como é tremendo a gente ver isso e viver essa verdade. Que essa alegria, ela possa aquecer o nosso coração nessa noite, né? Possa ferver isso aí, possa queimar, que o Espírito Santo de Deus possa queimar isso nas nossas vidas, em nome de Jesus, para que a gente possa entender o que é viver com um relacionamento com o nosso Pai e com o corpo dele, porque a igreja de Cristo, ela é a noiva dele, e ela é bendita, ela é linda, linda. Amém. Amém. E Gladson tem uma frase assim que ele fala pra gente, né, Edu? Ele sempre fala assim, poucas coisas bem aprendidas, poucas coisas bem ensinadas, bem aprendidas e bem praticadas. Acho que é coisa do Fonsa, não é não? Ele sempre fala isso para nós.
É isso mesmo, né? Eu acho que tudo começa em Deus mesmo. Se a gente tiver um relacionamento com o Senhor, de amizade, comunhão, não tem como nosso coração não queimar pela igreja e pelo perdido. Não tem como, é natural. A gente começa a amar, Começa em né, Deus. naturalmente. Agora, a gente não vai precisar fazer força, porque a árvore não faz força para dar fruto, né? Ela dá fruto porque ela é árvore. E ela está junto aos ribeiros de águas, e o Senhor que faz dar o fruto. Glória a Deus. Dependemos do Senhor, né? Amém. Posso falar um minutinho? Tem um minutinho aí para Cruzeta, RN? Estão me ouvindo bem aí? Hoje eu vou conseguir, né? Falar com Entrou o na Edu, live, Suzana. É muito interessante isso que vocês estão falando sobre o corpo, porque hoje eu estou sendo edificada, né, por tantos irmãos de tantos lugares, né, da Bahia, Brasília, Rio, o Jô lá da Bélgica, que a gente teve com ele. E assim, o amor que eu sinto por vocês é muito grande, por cada um. Eu conheci Priedo hoje, mas já é um amor assim que eu não consigo explicar. E é o Senhor quem derrama, né? E é como Nereide estava falando. O amor que vem do mundo, ele é puramente carnal, né? A gente, quando era do mundo, a gente dava para receber algo em troca. E a gente quer dar pelo que o Senhor nos dá para a gente edificar, e não porque a gente quer receber em troca. É um amor genuíno do Senhor que a gente quer compartilhar desse amor. E uma coisa que Edu me falou aí, que eu quero até honrar a vida desses amados aí, que Danilo e Nereida, que eu conheci o Senhor através deles, você falou que é muito mais fácil dar uma coisa material, né? Um presente, do que dar uma palavra, ou exortar. E assim, eu louvo a Deus pela vida desse casal, que assim, mesmo longe, eu tenho liberdade com eles, de entrar, eles me exortar. E eu passei minhas férias aí, né, em janeiro. E aí é interessante que eu recebi um presente material de Nereida e recebi 2 exortações. Mas realmente o que demonstrou amor por mim foi aquelas 2 exortações que ela deu e que com certeza trouxe fruto para a minha vida, porque aquele presente que ela me deu, com o tempo vai se gastar, né, o material, mas o que ela me exortou é eterno, né? E eu vou poder também, como já aconteceu, de ver outras pessoas errando, que eu estava errando, que era na disciplina do meu filho, né? E ela, assim, exortou em amor mesmo, porque essa questão do exortar, muitas vezes a gente tem que saber exortar em amor. E até eu falei com ela depois, né? Honrei a vida dela e dizer obrigado, Neira, porque você exorta com tanta graça que eu preciso aprender isso. E aí aquilo caiu no meu coração e ela disse, Su, não resista ao Senhor, não resista. Você precisa disciplinar seu filho. E outras discipuladoras já tinham me falado isso, mas não caía no meu coração, né? E a partir de ali eu estou vendo os frutos na vida do meu filho, né? Ele está conhecendo Jesus e está querendo batizar, mas glória a Deus, porque realmente o que fica na nossa vida é o eterno. E eu louvo ao Senhor pela vida da igreja. Amo vocês, está sendo um tempo assim precioso na minha vida, tá com cada um. E vocês têm liberdade aí também de tocar na minha vida, viu? Mas beijão, quero honrar a vida aí de Daina e Nereida. Amém. Amém. Edu, antes de você a gente encerrar aqui, você vai tocar aquela música Compaixão, viu? Missão Compaixão. Que é eu acho que a música base do grupo aí, né? Sim. Essa música aí, ela é muito, assim,
como que eu posso dizer a palavra? Ela fala muito do que nós cremos, né? Na nossa missão como cristão. Então, ela ficou bem temática, assim. Ela tem a ver com o que nós cremos, tem tudo a ver com o propósito, né, que Deus nos enviou para fazer discípulos, ser discípulo, fazer discípulo. Essa música aí, para os irmãos que não sei se todos ouviram, né, ela foi fruto de crer que dos ensinos que nós recebemos, né, assim, mas foi fruto de um sonho, através de um sonho que a Pri teve. A Pri, ela sonhou que as pessoas estavam comendo um alimento. Para quem não sabe, a Priscila, ela já foi tia da cantina numa escola aqui em Guarulhos. Ela trabalhava fazendo coxinha, esfirra, sabe fazer isso daí super bem. Comida. A tia da cantina é top. Obrigada. E ela sonhou que as pessoas estavam comendo, mas aí o sonho foi assim espiritual, o sonho é que as pessoas estavam comendo uma comida sem nutritivo, uma comida sem um valor nutritivo, uma comida ruim. Mas ela sonhou que era a igreja que estava comendo uma comida ruim. Muita coisa, muita bala, muito doce, muito fast food. Aí Deus falou para ela assim, ó, trabalhai pelo pão que não perece. Ela ficou com esse versículo na cabeça. Aí disso surgiu a música, né? Que depois conta toda essa história e tem um trecho que a gente fala exatamente essa frase, né? Que é um versículo. Vou me entregar e trabalhar pelo pão que não perecerá e repartir, né? Acho que a nossa missão a primeira parábola que Jesus falou, e a mais importante, que ele fala que quem entender essa parábola, né, que é a parábola do semeador, né, falou, se você entender essa parábola, tem que entender ela é a base para as outras, né. O semeador saiu a semear, e eu creio que nós semeamos com tantas coisas, né, nós semeamos com a nossa vida, nós semeamos com a nossa vida sem palavras, nós semeamos com a nossa vida proclamando. E eu creio que o ministério da música, algo que Deus colocou no meu coração, que o ministério da música, ele é um ministério do semeador também. Através da música nós semeamos. Nós não sabemos aonde a música vai chegar, mas muitas vezes ela chega aonde nós não chegaríamos. Ela pode estar chegando e semeando corações que nós não sabemos, né? E pode encontrar uma terra fértil. Pode encontrar uma terra fértil. E quem dá o crescimento é o Senhor. Então, nós semeamos com essa fé. Nós cremos, né, no ministério da música com essa fé. Nós vamos continuar semeando. Vamos continuar trabalhando para fazer canções com esse coração de semeador. Nós cremos que Deus um dia vai fazer frutificar essas sementes aí, os terrenos que ele encontrar. Eu tinha separado essa música para cantar no desenvolvimento do sacerdócio, no terceiro ponto, que é o que eu falei, né? Primeiro com Deus, depois com a igreja, depois com os de fora. Aí eu tinha separado essa música. Essa música tem a ver com a missão, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vou pegar aqui para cantar. O coração está queimando aqui. Glória a Deus. Você vê assim que aquilo que nós estávamos falando, né? Nós estamos desenvolvendo o número 2 aqui, que é... Nossa, o número 2 foi estranho, né? É o ponto.
O segundo ponto. Fala. Estamos desenvolvendo o segundo ponto, que é a comunhão com os irmãos. Você vê que quando nós falamos entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, isso produz alegria, enche a gente de fome, enche a gente de sede, de vontade de buscar a Deus, de vontade de cumprir a missão, de vontade de cumprir o chamado. Fala, Senhor, eu estou com o coração ardendo, agora eu quero pregar o evangelho, agora eu quero orar mais, agora eu quero buscar mais o Senhor. Isso é bênção. Estar com os irmãos produz isso em nós. Produz essa fome, essa sede, essa alegria, né? Essa vontade de se santificar. É tudo de bom estar com a igreja. Graças a Deus. Amamos vocês. Que bênção. Aqui, ó. Sabe que para a gente o que é mais precioso assim são as conexões que nós fazemos com pessoas. Melhor do que tocar, melhor do que cantar é poder assim ter esse tempo de comunhão com os irmãos, sabe? Assim, tocando, cantando, mas num grupo pequeno, podendo conversar, podendo falar sobre as canções, podendo falar sobre a palavra do Senhor. As canções não são nada mais do que a palavra de Deus cantada. Nós cantamos a palavra. Então, o melhor é isso daqui, ó, porque às vezes nós estamos em um lugar, é bom também, nós estamos em um lugar cantando para um monte de pessoas. Eu não sei quantos Deus vai alcançar, mas agora aqui, ó, com vocês é mais especial. Porque nós estamos vendo o rosto de vocês, vocês estão vendo o nosso, vocês estão nos ouvindo, nós estamos ouvindo vocês. Isso é mais precioso, né? Eu não abro mão disso, gosto muito desse tempo. Melhor do que estar com uma multidão é estar numa mesa, poder partir o pão. É preciso despertar, abrir o coração para a voz de Deus, dar ouvidos a um clamor que sai do coração do Pai. A missão Jesus nos enviou, anunciar o reino de Deus, fazer discípulos, manifestar o amor do nosso Pai. Levarei tua palavra onde for, deixarei tudo para te seguir, ó meu Senhor. Vou me entregar e trabalhar pelo pão que não perecerá e repartir. Preciso despertar, abrir o coração para a voz de Deus e dar ouvidos a um clamor que sai do coração do Pai. Para uma missão Jesus nos enviou, anunciar o reino de Deus, fazer discípulos, manifestar o amor do nosso Pai. Preparei tua palavra onde for, deixarei tudo para te seguir, ó meu Senhor. Vou me entregar e trabalhar pelo pão que não perecerá e repartir.
levarei tua palavra onde for. Deixarei tudo para te seguir, ó meu Senhor. Me entregar e trabalhar pelo pão que não perecerá e repartir. Espírito Santo, enche nosso coração, Senhor, esse fogo de amor, Senhor. Leva-nos, Senhor, aos perdidos, leva-nos, Pai. É preciso despertar e ouvidos ao clamor. Para uma missão Jesus nos enviou, fazer discípulos de todas as nações. Sem limites é o Pai. É minha missão. Para a missão com paixão, sem limites eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Essa música, quando eu vi a primeira vez, que me fala a memória, eu já gostei dela. Raramente, assim, eu não sei como vocês veem, né? Às vezes a gente escuta uma música e só vai gostar depois de ouvir uma segunda, terceira, quarta vez, né? E às vezes tem música que a gente gosta tanto, mas depois de ouvir algumas vezes. E tem música que a gente já gosta na primeira vez que a gente escuta. E essa música, se não me falha a memória, eu gostei logo de cara, né? Uma música realmente inspirada pelo Espírito Santo, que fala da nossa missão, né? Que o Senhor nos deu, uma missão importantíssima, né? Que os anjos quiseram pregar o Evangelho, mas Ele deu essa missão para nós, né? De sermos anunciadores aí das boas novas do Reino de Deus, anunciando o senhorio, a salvação por intermédio de Jesus, né? Para os perdidos, assim como um dia alguém anunciou para nós. Então, é uma música que fala muito ao meu coração e eu gosto muito. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa ou alguém. Já gastamos irmão aí até, né? Não, foi muito bom, foi bênção. Fomos muito edificados. Fala, Gil. Gil. Falar uma coisa. Fala, Gil. É o CD, e tem essa música aí que os irmãos acabaram de cantar. Douglas me deu, já faz um bom tempo. E desde que Douglas me deu, nunca saiu do CD do carro. E eu escuto quase todos os dias. É muito lindo as músicas. Glória a Deus. Glória a Queria Deus. falar isso só. Obrigada, glória a Deus. Que bom. Amém. Amém. Gil é o pai de Douglas. Nerê está aqui dançando. Não quer cantar mais uma, não? Só a graça, só a graça. Só graça. Canta, aproveitar, depois que vocês cantarem essa, aproveita e ora por nós aí, já nos abençoa também. Amém. Vocês querem uma vigília, viu? Ó, tem umas músicas novas que nós estamos fazendo agora. A gente, nesse tempo de quarentena, quando a Pri ficou com Covid, o médico falou para ela ficar 14 dias em casa. Aí, nesses 14 dias, saiu 4 músicas. Aí, Se deixar eu e a Pri um mês, hein, já é mais 4. A gente não pode ficar em casa, não. Começa a sair música. É uma bênção. Aí tem algumas músicas assim bonitas também. Em breve nós
vamos estar disponibilizando para todo mundo aí, YouTube, essas coisas, né? Eu acredito que eu tô com uma data assim para o lançamento, não essa semana, a próxima semana a gente vai começar a lançar as músicas, né? Tem 2 músicas novas assim, apesar que todas assim têm estado no meu coração. Se vocês quiserem que a gente toque A Tua Graça, a gente toca, mas tem aquela A Voz do Senhor, que a Nereida ouviu, gostou bastante. Tem uma outra que chama Perto Estás, né? Perto Estás, eu acho que era a música até que eu gostaria de ter começado a nossa reunião, porque tem uma estrofe da música que diz assim, ó: quero me lembrar de tuas palavras, trazer à memória o que me dá esperança. Não me perder, confiar que perto estás, de quem tem um coração quebrantado, humilhado. E essa é a letra que eu ia falar. Por que eu queria começar a nossa reunião assim? Quero me lembrar de tuas palavras. Às vezes nós ficamos querendo algo novo de Deus, mas Deus já tem falado tantas coisas que nós não andamos ainda. Né? Uma vez eu ouvi o George Mitchan falando, né, que precisa de cumprir o A para pular para o B, né? Não aprendeu o A ainda? Não aprendeu o A, já quer ir para o B. Aprende, pratica, né? Depois vai para a segunda fase. Não adianta querer pular de fase. Então, eu quero me lembrar das palavras do Senhor, aquilo que Deus já tem falado, trazer à memória aquilo que me dá esperança. E tem a outra que fala sobre a voz do Senhor, né? Salmos 29, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor. Aí a gente fez a nossa versão aqui, Salmos. Aquieta minha alma, é luz para o caminho, é pão no deserto, traz existência o que não há. Cantar rapidinho essas músicas, só uma passadinha, tá? Gastar os irmãos aqui mais um pouco. O meu lugar seguro, a paz no coração, só encontro em ti. Na minha angústia clamo ao teu supremo Rei. Ele escuta a voz do coração. Quebrantado, humilhado, perto estás, tão perto estás. Eu confio, tudo entrego, perto estás, tão perto estás. Quero me lembrar de tuas palavras, trazer à memória o que dá esperança. Não me perder, confiar que perto estás, perto estás. Seu coração quebrantado, humilhado, perto estás, tão perto estás. Eu confio, tudo entrego, perto estás, tão perto estás. Perto estás, tão perto estás.
está a minha força, está a minha força. Na tranquilidade e confiança está a minha força, está a minha força. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Teu amor, Senhor. Confiamos que estás perto de nós, Deus. Presente Amém. em todo o tempo, Senhor. Te louvamos por essa presença real. Tu és Emanuel, Jesus. Tu és Emanuel, Senhor. A palavra do Deus. Senhor diz que perto está o Aleluia, Senhor aleluia. daquele que tem um coração quebrantado, um coração humilhado. Oh, aleluia, Senhor. Creio que o Louvamos Senhor o está Teu perto. nome. Amém. Amém. Deixa eu ouvir, Jesus. Está sensíveis à Tua voz. Tua voz prevaleça todas as outras vozes. Voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor aquieta minha alma, é luz pro caminho, pão no deserto e traz existência o que não há. Vou me calar pra ouvir tua voz na intimidade contigo, Jesus, e ser teu amigo. Vem falar comigo, preciso te ouvir. Ao som da tua voz, tudo vai se transformar. O deserto florescer, minhas forças renovar. Voz de muitas águas, som de vida e ressurreição, que acalma a tempestade, traz paz ao coração. Traz paz ao coração. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor aquieta minha alma, é luz pro caminho, pão no deserto e traz existência o que não há. Calem todas as outras vozes, Senhor. Vou me calar pra ouvir tua voz na intimidade contigo, Jesus, e ser teu amigo. Vem falar comigo, preciso te ouvir. Ao som da tua voz, tudo vai se transformar. O deserto florescer, minhas forças renovar. Voz de muitas águas, som de vida e ressurreição, que acalma a tempestade, traz paz ao coração.
Edu e Priscila travou a internet. Mas que música linda. Muito linda essa música, essa nova. Mas Muito tem linda. no Instagram, eles têm a música toda no TV. Vê lá se eles restabelecem aí a conexão. Paz ao coração. Travou de novo. Amém. Música muito... Amém. Linda mesmo. Muito linda. Linda. Eu tenho até um CD dele aqui ainda, se alguém quiser, viu? Eu tenho acho que uns 2 aqui. Tenho interesse. Posso baixar aqui depois. Eu acho que nem eles perceberam que travou. Mas se alguém quiser usar o CD físico, eu tenho aqui. Eu acho que uns 2 aqui que a gente comprou alguns anos atrás. E aqui eu ainda tenho ainda, se alguém tiver interesse e quiser o físico, né? Porque hoje a gente escuta tudo online, né? Aí Mas as músicas deles estão na plataforma, no Spotify, no YouTube. O meu já fica no carro, já não sai, não. É que tem gente que gosta de ouvir mais no físico, né? Tá quase furando o CD. Bom, vamos ver se eles retornam aí. Deixa eu mandar mensagem para ele. Cadê tu, hombre? Acho que eles não perceberam que travou. Eles estão cantando. Eu acho que eles estão cantando lá ainda. Será possível? Acho que as músicas estão comendo birroiteiro. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eles estão tão ligados no Senhor que nem percebeu que desligou a internet. É porque Edu não recebeu minha mensagem, não. Agora recebeu. Eles voltam aí no final da música. Agora vai voltar. Cadê? Aí, voltou. Voltou! Glória a Deus! Deu uma travada aí na internet de vocês. Libera o áudio aí. Tá mudo. Eu não consegui. Foi a nossa internet aqui que travou, né? Deu uma travada, mas muito bonita linda a canção. essa canção que você estava cantando. Eu acho que voz você do estava Senhor. terminando ela, né? Eu acho, né? A voz do Senhor. Tava. Muito linda. Tá Tem no nas redes? Instagram. Tá no Instagram? Tá onde? Tem no Instagram. Tem uma versão violão e voz no Instagram, lá no IGTV. Mas a gente está finalizando ela para colocar no YouTube, no Spotify. Ainda estamos finalizando ela aqui. Mas já tem uma versãozinha lá. Dá para compartilhar para os irmãos via Instagram, no IGTV. Se tiver no YouTube, você avisa pra gente aqui que... Em breve vai estar. Ainda não está pronto. Os velhos aqui não tem Instagram, não. Eu, Gil, acho que Gil não tem, né? Eu acho, né? Mas assim, depois eu vou compartilhar o link dela para vocês. Eu acredito que pelo link você consegue assistir no WhatsApp. Certo, então tudo bem. Sem entrar no Instagram. Se você clicar no botãozinho de play do link, ele vai abrir ali dentro do WhatsApp mesmo. Aí você assiste dentro do WhatsApp. Eu vi que pode clicar no link, né, nas letras azuis. Se clicar no link, ele vai querer abrir o Instagram. Tem que clicar só no play. Eu vi que o Instagram, ele melhorou o recurso dele nesse ponto, né? Para quem não tem, possa, inclusive, ver foto, parece também, que eu acho que alguém mandou aí, compartilhou, e a gente conseguiu ver sem ter, né? Eu não tenho muito interesse assim, em algumas redes, não, que chega de rede social, é tanta rede. Essas 2 últimas canções foram geradas nesse momento aqui, entendeu? Eu acho que tem uma linguagem mais, assim, desse tempo mesmo, sabe?
de confiar no Senhor, de estar perto do Senhor. São coisas que Deus colocou, gerou em nossos corações nesses dias. Muito bonito. Inclusive, quando você falou de perto estar, eu pensei em outra questão também, da gente entender que Deus está perto de nós, né? Jesus está conosco. Numas lutas que a gente estava passando aqui, e é importante a gente ter essa consciência de saber que nós não estamos sozinhos, né? Às vezes a gente tem uma tendência a ficar achando que a gente está sozinho, né? Ou se sentindo só. E na realidade nós nunca estamos só, né? Porque o Senhor está conosco. E que a gente possa sempre ter essa clareza. Vamos orar encerrando. Vocês, primeiro eu queria agradecer, já desde já, né, pela vida de vocês, pela disposição, pela disponibilidade de vocês de estar aqui conosco, nos abençoando, né, nessa noite. Deus nos abençoou através de vocês, da vida de vocês, da música, da palavra, né, dos dois. Palavra abençoada. E que eu lhe pedi para vocês orarem agora para a gente, nos abençoando novamente, continuar a bênção, né, completa, com a oração final. E aproveita e encerra a reunião, aí depois a gente abre os microfones aí para a gente falar mais um pouco livre. Todo mundo, né? Pode ser? Mas se quiserem falar mais alguma coisa, pode aproveitar, falar e depois vocês oram, hein? Estou tentando entrar com a Milena aqui para ver a cara de vocês. A Milena, gente, é minha filha, viu? Que aí eu entro pelo notebook. A gente está com o celular aqui e agora com o notebook. Olha a Milena aqui, ó. E seu duo aí, é Carlos Eduardo, o seu nome, não? É. Ah, tá. É porque não botou aí, só botou Carlos Silva. E a gente chama... Meu nome é Carlos Eduardo. Ah, certo. E o nome da Priscila é Débora Priscila. Ah, é? Nossa, isso eu não Mas ninguém chama de Débora, né? Todo mundo chama de Priscila. Ninguém me chama. Minha mãe não me chamava de Débora. É. Desde criança só ouvia Priscila, cresci com Priscila. Eu também tenho dois nomes, mas muito difícil a pessoa me chamar pelo segundo nome também, tem isso. Pois é, não entendi. Eu tenho dois nomes também. A minha família sempre me chamou de Eduardo. Mas meu nome é Carlos Eduardo. Pelo segundo nome. Casal de novela mexicana. Ó, não é uma novela mexicana? Carlos Eduardo e Débora Priscila. Essa foi boa. Ai, gente, glória a Deus. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, um privilégio que o Senhor nos deu. Estamos muito felizes, fomos muito edificados e muito felizes de poder conhecer os irmãos aí. Nós queremos conhecê-los pessoalmente, queremos que Deus está preparando esse tempo. Amém. Em nome de Deus Jesus, estamos ansiando por isso. Estamos ansiando mesmo, de verdade. Amém. Então, é uma das coisas que nós temos conversado, já não é de agora, mas eu creio que Deus está preparando esse tempo para nós. Amém. Tem um cachorrinho aqui querendo... Ó, nosso fiote. Quer participar da reunião. Oh. Tá aqui na porta querendo entrar. De vez em quando eu vejo ele latindo nas lives. Pois é. Gosta. É o Jack. Que raça? Ele é misturado, ele asa com o Yorkshire. Aí ficou assim, ele é pequenininho. Vem cá, filho. Vem cá, pessoal, conhecer você. Esse aqui é o nosso primogênito, Daniel. Oi, Daniel. Oi. Tudo bom, Daniel? Oi, Daniel. Tchau pra igreja. Oi, Daniel. Ele estava com os adolescentes lá no Zoom também. O pessoal aqui da... O Zoom tá bombando, hein? Nós vamos orar aqui. Vamos orar, tá? Para a gente encerrar. Senhor, te dou graças, Pai, por esse tempo de comunhão, de edificação com a tua igreja, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que nós compartilhamos e falamos aqui, Pai. Que essa palavra fique ardendo em nossos corações, Pai. Ah, Pai, mas não somente ardendo, Pai, que ela nos impulsione, Pai. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da tua boca. Que ela gere vida, que ela nos impulsione, Pai.
a nos levantar, Pai, para comunhão com o Senhor, a nos levantar para nos santificarmos mais, para nos levantar para comunhão com os irmãos, Pai, para crescermos em unidade, crescermos em qualidade, Pai. E que essa palavra nos impulsione, Pai, a olhar para fora com um olhar de amor. Como o Senhor nos amou, que possamos amar, Pai, aqueles que Tu amas também, Pai. E possamos nos entregar para eles, Pai. Possamos nos entregar a favor deles, para que eles Te conheçam também, Senhor. Nos leva, Pai, debaixo dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Te louvamos, Te agradecemos, Senhor. Para que a quantidade desenvolva também, Pai, no meio da igreja, Pai. Em nome de Jesus, visita cada família aqui, Senhor. As suas casas, Pai. Cada um, Senhor. Em nome de Jesus, com saúde. Livra de todo mal, Senhor. Renova as forças. Enche de alegria. Enche com a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente. Valeu, Edu e Pri, foi muito bom estar com vocês. Seremos no retiro aí, qualquer coisa a gente convida vocês para estar conosco aí. A gente ia ter um retiro em junho, mas não foi da vontade de Deus, né? Que ocorresse, que a pandemia não deixou. Mas se a gente tiver uma oportunidade, ver se a gente consegue amarrar uma data para a gente estar junto fisicamente. Né? Sim. Mas foi muito bom. Nós vamos, hein? Tá bom? Fora de retiro também. Hã? Fora de retiro. Fora de retiro também, né? A Júlia está falando, fora de retiro também, lógico. Também pode vir, passar um final de semana. Apesar que vocês não estão agora atrelados a um trabalho assim fixo, né? Então tem uma disponibilidade maior. A questão é as crianças na escola, né? Teria que pegar um feriado mais prolongado, né? Mas... Mas amém. Foi bom, então Deus abençoe vocês. E a gente vai abrir aqui o microfone para o povo se despedir aí. Abriu? Quem quiser final da feira. Vamos para a feira. Los micrófonos. Tira.